boa tarde a todos que nos acompanham, aos nossos ouvintes, aos nossos apoiadores, às nossas convidadas, ao Alan que está aqui na parte técnica. Estamos iniciando a edição de número 111 do programa Momento do Turismo no Vale. E estamos aqui hoje, nesse local que a gente vai tentar descrever ao longo do nosso programa, que é aqui na Requinte Chocolateria, aqui em Arroio do Meio. E a gente já vinha falando aqui, enquanto a gente estava, né, aguardando para entrar no ar, que esse lugar ele tem um cheiro muito delicioso, é um cheiro que nos convida agora nesse período aí anterior à Páscoa para a gente se deliciar com um chocolate, com uma trufa, com ovos de colher, olha, e também, né, para a gente poder apreciar uma outra arte, um grupo que também está aqui com a gente, são as meninas as artesãs, que elas também vão poder mostrar o trabalho que elas fazem aqui pela Associação Arroio do Meio em Arte. Então, quem são as nossas convidadas? A Bernadette Boda, ela que nossa anfitriã aqui da Requinte Chocolateria. A Josiane Carmen Viana Marostega, ou Maróstica, depois ela Maróstica, ela que é a tesoureira da Associação Arroio do Meio em Arte. E a Eli Scherer, ela que também faz parte aí da Associação Arroio do Meio em Arte. E a gente está aqui muito em casa, né? A gente já vinha conversando antes sobre isso. A dona Bernadette e a dona Celi são vizinhas, né? São comadres, elas já contaram muitas histórias. Vamos ver se ao longo do programa a gente vai poder compartilhar aí com vocês. Estamos, então, no programa de hoje, encerrando esse período, né, de trabalho que a gente fez com destaque para as mulheres empreendedoras aqui no município de Arroio do Meio. Fizemos isso todo o mês de março e agora no início de abril estamos encerrando essa rodada. E para a gente pensar que tema nós vamos abordar hoje, né, com as nossas convidadas, para deixar vocês também um pouco com essa expectativa. E o tema que eu escolhi, o empreendedorismo das mulheres em tempos de festa. Requinte Chocolateria e Associação Arroio do Meio em Arte. E ao longo do programa nós vamos falar sobre isso e vocês vão entender por que a gente escolheu este tema. Lembramos que esse programa tem o apoio da Decor House, localizada na RS 130, no quilômetro 75, na Barra do Forqueta, no telefone de contato 995737855. Girando Sol, cuidamos de cada cantinho da sua casa. Empresa de Transportes Irmãos Tchê, há 50 anos em Arroio do Meio. Escolha o destino e nós levamos você. No telefone de contato 998-6681-31. É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próxima. Sicredi, gente que cresce, gente que coopera. E também temos o apoio do roteiro turístico Entre Vales e Arroios, aqui do município de Arroio do Meio. Venha conhecer o Complexo das Meninas, a Agroecologia Ferrari, o Aloha Espaço Natural, o Centro de Lazer Arroio Grande, o Hotel Moinho da Luz e a Requinte Chocolateria. Para maiores informações sobre horários de atendimento, consulte as redes sociais dos empreendimentos participantes. Então, a gente quer dizer para os nossos ouvintes que nos acompanham no YouTube, também no Facebook e nas ondas da Rádio Integração, que vamos estar juntos até às 13 horas e queremos hoje contar histórias, queremos ouvir, né, a história dessas mulheres empreendedoras, que elas representam também essa parcela tão importante aqui do nosso município de Arroio do Meio. Vamos iniciar, então, recebendo, então, as boas-vindas, as saudações aqui da nossa anfitriã. Por favor, Bernadette. Muito obrigada, Marlise, muito obrigada. Fico muito feliz, agradecida por vocês virem aqui fazer este programa tão bonito, né, que fala do turismo, né? É maravilhoso isso, Marlise. Está de parabéns de fazer esse programa. E também agradecer às artesãs por elas estarem aqui, né? Não, a gente que agradece, Bernadette, né, e as meninas que estão com a gente, né,
porque estar aqui nesse lugar, falar de turismo, falar de Páscoa, falar de empreendedorismo das mulheres, é algo que nos é muito caro. E a gente está aqui nesse espaço, nós estamos aqui muito próximos, depois a gente pode falar também da RS 130, Sim. né? A gente está numa louca, nós estamos aqui, sempre gosto de deixar as pessoas a par de onde a gente está, porque nesse espaço onde nós estamos, eu vou tentar adivinhar. Talvez isso possa ser um desafio, Bernadette, né? Para nós todos tentar adivinhar quantos ovos de chocolate nós temos nesse espaço. Acho que é difícil, né? Tentar imaginar quantos ovos, quantas trufas, né? É realmente quantas, né? A gente tem muitas cores, muitos tamanhos de ovos, né? Muitos jeitos diferentes de preparar essa delícia, né? E nós queremos compartilhar essas histórias com os nossos ouvintes. Seguimos contigo, não sei se Josiane ou a Celi, que está no chimarrão, né? Ela está bem acompanhada com o chimarrão, então pode ser contigo, Josiane. Então, boa tarde a todos. Queremos agradecer a Marlise por esse convite, em nome da Associação Arroio do Meio, e também a Bernadette por nos recepcionar aqui na Requinte, nesse lugar lindo e maravilhoso, cheio de delícias. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre as mulheres, as empreendedoras, as associadas nossas, e desde já agradecendo a todos vocês por nos receber. Josiane, muito obrigada. A gente vinha falando com a Josiane já há algum tempo, né? Porque a gente considera muito importante o trabalho das artesãs, né? Justamente na área do turismo. E a gente vinha pensando como nós vamos contemplar esse tema, esse assunto, né? E como nós estamos aqui alguns dias da Páscoa, e não poderia deixar, né, de vir aqui, Bernadette, para fazer esse trabalho aqui contigo, que a gente já fez numa outra oportunidade. E lembrando sempre, né, que Requinte Chocolateria, ela também integra o roteiro turístico entre vales e arroios Sim. aqui do município, né? Então, é uma satisfação a gente poder fazer essa divulgação, mostrar o trabalho e essa alegria, né, dessas mulheres empreendedoras. Elas têm uma força, elas têm uma energia que a gente diz assim, quase não cabe aqui nesse espaço, né? Então, é muito maravilhoso. Por favor, eu vou pedir também que a Celice faça uma apresentação inicial, por favor. Boa tarde a todos, sejam todos. Nós temos que agradecer a nossa convite para nós, para representar o nosso grupo e convidar todos para vir visitar o nosso artesanato e participar das coisas, tudo. E tem muito produto à venda, ainda mais para Páscoa agora. Que maravilha! Eu quero contar, eu vou compartilhar, Celi, uma história. Antes a gente ouvir, Bernadette, um pouco da história da Requinte, que a Celi, ela tem uma dedicação com esses coelhos, né? E ela, antes, assim, a gente estava preparando aqui o espaço, o cenário, eles, não, eles vão ficar aqui com a gente, vão ficar aqui próximos, e tem um ali bem, né? Não sei se as câmeras conseguem mostrar, Alain, mas tem um coelho assim, bem, parece que ele também está pronto para entrar em cena em algum momento, né? Mas para ela deixá-lo daquele jeito ali, foi uma função, né, Celi, antes. Assim, ela tentou de um jeito, tentou do outro, né? Se a gente tivesse gravado, tivesse filmado, teria sido muito bacana. E está ali, vai nos acompanhar ao longo do programa todo, né, Celi? Sim. Isso aí. Bernadette, então a gente vai começar o nosso programa de hoje falando um pouquinho da Requinte Chocolateria, né? De como começou esse teu trabalho, de como começou essa empresa que hoje é tão renomada, né, e que representa tão bem também o município de Arroio do Meio, né, nesse setor, né, gastronômico, vamos dizer assim, né, que é nessa área aqui do chocolate, né, Requinte Chocolateria, né, o nome já diz. Bom, nunca sonhei em ter uma empresa, entende? Isso não fazia parte, né? A gente naquela época sonhava em casar, ter filhos, deixá-los estudar, né? Mas, enfim, eu era costureira antes de tudo, depois de casada, eu fui costureira, trabalhei muitos anos, e aí depois
eu tinha os meus filhos um pouco, já com 10 anos, mas eu tinha também 8 afilhados. Então, eu sempre digo a mesma coisa. Eu comecei a fazer ovos de Páscoa para os meus afilhados, para dar de presente. Assim, muitos produtos que tem aqui que eu criei, a maioria deles foi feita para dar de presente. Não, gente, olha a inspiração. Para quem nos acompanha aqui, olha o quanto ela transformou, vamos dizer, um desafio ou uma dificuldade num negócio. Sim, né? Sim. Os 8 afilhados mais os meus. Eu já teria que comprar 10 ovos, né? Vendo o preço dos ovos hoje no mercado, eu não tinha condições de comprar 10 ovos para dar de presente e para os meus também. Então, surgiu na época um curso em Lajeado. Vocês já fazem? Bom, eu ia te perguntar, Bernadette, de quanto tempo a gente está falando, filho, mais ou menos? O mais novo tem 40 anos já, né? né? Então, eu fui fazer curso e comecei a fazer chocolate, ovos para dar de presente. Na época não tinha ar-condicionado, não tinha micro-ondas, muito menos uma derretedeira. Então, eu trabalhava à noite. Começava lá pelas 10 horas da noite, 9 horas, 10 da noite, ou começava a minha produção de chocolate. Eu estava pronta, tudo limpinho, fazia a produção dos meus ovos. Derretia eles no banho-maria e deixava fazer o chocolate nobre. Ele precisa de têmpera, né? Não é como um chocolate fracionado que muitos pegam, esquentam e jogam numa forma, está pronto. Não. Olha só, para dizer, gente, para mim, tudo que a Bernadette está falando, para mim é quase grego, né? Mas assim, que bom que ela está nos falando sobre isso. Sim. Muitos que nos acompanham daqui a pouco vão se identificar com a tua história. Sim. Outros vão realmente, assim, te admirar cada vez mais pelo teu trabalho, pela tua persistência, né? E assim, essa forma como ela começou, né? Como todo o teu trabalho começou. Tudo começou pequenininho, tudo pequeno. Aí eu trabalhava à noite até de manhã, porque o chocolate, depois que ele é trabalhado, né, ele precisa de frio. E não existia ar-condicionado, pouquíssimo na época. Então, ele precisava pegar o ar da noite para no outro dia poder embalar ele, né? E assim foi. Eu dormia de dia e trabalhava à noite, né? E eu me lembro que um ano eu fiz 100 ovos de Páscoa. Bom, isso foi uma loucura, né? 100 ovos. Hoje faz milhares de ovos, né? Eu ia te perguntar, né? Sim, não, porque a gente fala de uma época em que tudo era muito mais artesanal. E que eu imagino o quanto, Bernadette, você foi também descobrindo, né? Como é que é? Os moldes, né? Sim. Para fazer o jeito, o horário melhor para fazer. Né? Então, tudo isso você teve que meio que descobrir. Tudo né? descobri, sim. Assim, os sabores das trufas. Depois, eu comecei a fazer trufas, né? Eu pagava alvará, né? Para poder fazer ovos de Páscoa. E alvará como costureira também. Eu pagava 2 alvará, né? Se não desse de um jeito, dava do outro. Então, é mais ou menos assim. Eu costurava durante o ano, e janeiro, férias, e então depois fazia Páscoa. Eu pagava alvará como doceira só para trabalhar 3 meses como doceira. E então, daí depois veio o pessoal encomendar ovos, e aí começou a aumentar. Aí eu abri empresa, né? Fui abrir minha empresa, eu somente, e fui, né? Eu vi que era uma necessidade, fui na prefeitura, falei com o fiscal o que eu precisava, no escritório, eles me falaram, faz isso, aquilo, eles vieram olhar, e assim foi. Né? Bernadette, eu te ouvindo falar, eu imagino quantas pessoas estão nos acompanhando, estão nos ouvindo, sejam mulheres, né, empreendedores, enfim, e que daqui a pouco se fazem a mesma pergunta. Eu tenho vontade de ter um empreendimento, ou de ter um negócio, ou de me regularizar, né? Por onde eu começo, o que eu faço? E da forma como a Bernadette fala, claro,
Hoje você falando parece que foi muito fácil, foi muito simples. Não. Mas a gente sabe Sim. que é um processo que a gente tem que buscar, que a gente tem que ir atrás. Sim. Talvez hoje já esteja tudo mais facilitado, né, pelos acessos que a gente tem, mas isso é uma jornada. Sim. Meu marido me apoiava muito, né? O Lemar me apoiava em todas as minhas decisões. Tive apoio dos meus filhos, né? E aí depois eu contratei a primeira funcionária, na Páscoa ela me ajudou e ficou depois como funcionária, né? Então, todo o dinheiro que eu ganhei, eu reinvesti na empresa. Eu não usei ele para outras coisas, entende? Eu reinvesti ele, né? Para quê? Para que tu tenha um caixa para poder trabalhar. Olha, Né? isso é uma bela dica para quem está Sim. empreendendo, para Sim. quem quer empreender, porque é assim que começa, né? Sim. Tu tem que ter um planejamento para que justamente você possa sempre te aperfeiçoar, crescer, reinvestir. Sim. Isso Ter coragem. Ter coragem. Né? Tem que ter muita coragem. E saber que tu não... Tipo, que nem eu te falei, tem que economizar. E tem que trabalhar muito. Todos estão prontos, menos você. Os funcionários ficam prontos, mas você não. Né? Olha, não, gente, olha que dica, né? Isso também é desafiador, Sim, Bernadette. claro. E quem está do lado de fora não faz essa leitura. A gente chegando aqui, a gente se impressiona com a quantidade de ovos de chocolate, Sim. de trufas, né? E a gente não faz ideia, né? Do quanto isso de fato é um trabalho até de vigilância, assim, de estar atento, de tu acompanhar Sim, todo o processo. Sim, né? todo o processo. As gurias voltaram de férias em janeiro, dia 20 de janeiro, e começamos a produzir para a Páscoa. Nós estamos janeiro, fevereiro, março, produzindo para a Páscoa. Para encher essa loja de ovos e mais um depósito, né, tem que trabalhar muito. E eu tenho funcionárias maravilhosas, é como se fossem a minha família. Quer dizer, eles são a minha família também, né? Então, isso faz toda a diferença, né, para quem empreende. Todas elas têm responsabilidade. Nós trabalhamos juntas. Nós somos colegas. Né? Não, isso faz, a gente percebe pela fala da Bernadette, até quando a gente chegou antes, né, da gente estar aqui, conversando, né, também com uma das suas funcionárias, a gente percebe o quanto elas atendem bem, o quanto elas conhecem o que elas estão falando, e ao mesmo tempo, assim, numa conversa informal, a gente percebe que elas também têm esse olhar, têm esse carinho por aquilo que elas estão fazendo. Elas não estão apenas, eu sempre digo, não estão apenas oferecendo ou vendendo um produto. Não, né? não. Elas também são parte da empresa. Sim. Né? Então, se a tua empresa, né, o teu produto, ele tem essa credibilidade, né? Esse sabor, tudo isso que a gente já conhece, é porque existe todo esse cuidado com todo o processo. Sim, é um processo desde a compra do produto, né, que nós vamos trabalhar, desde a compra do chocolate, desde o doce de leite que se compra, o leite condensado, né? Eu gostaria até que você contasse isso, que me chamou muita atenção antes quando a gente conversava fora do ar, sobre a questão dos prazos de validade. O cuidado que você tem já desde a compra da matéria-prima. Você vai comprar, mas o produto está na promoção, eu vou comprar ele. Não, ele tem validade de 1 mês e o meu produto tem validade de 2 a 3. Então, esse produto já não posso usar, né? Porque se eu fabricar um produto com validade de 1 mês e o meu produto que eu vendo tem validade de 2, 3, não tem como. Não tem. Então, olha, sempre são Sim. dicas importantes. E eu estava agora, a Bernadette, conversando aí com você, eu estava observando a Josiane, né? A Josiane, ela está, como a gente diz, com a mão na massa, né? Ou a mão na agulha, sei lá como a gente diz, né? E me chamou muito a atenção porque ela não está
A Bernadette, ela não está perdendo tempo. Ah, não? Não. Enquanto nós estamos aqui, né? Eu vou falar para vocês que nos acompanham. Eu tenho uma certa dificuldade de me concentrar, Bernadette, porque aqui tem muito, né? Eu dizia antes, tem um cheiro doce dos ovos, tem um cheiro doce do Ai, chocolate, que né? bom. E isso é muito bom. E a Josiane, além de fazer, né, isso também, ela ainda consegue fazer um trabalho aí de... explica para nós o que você está fazendo nesse meio tempo. Eu estou crochetando, porque nós artesãs, a gente ama o que faz. Até eu estava numa feira na semana passada e tinha muitas crocheteiras lá, e eu ouvi de muitas. A gente está lá no cantinho e precisa fazer crochê, precisa estar trabalhando, porque não é só uma peça artesanal, é uma terapia para nós, e a gente faz isso com muito amor. E eu estou prestando bastante atenção no que elas estão falando, mas eu estou concentrada no meu trabalho também. Então não podemos perder tempo, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Não, mas isso é muito bacana, Josiane, porque mostra também que elas fazem parte da associação, elas são artesãs e elas realmente fazem os produtos, né? Aquilo que está exposto é porque elas, de fato, confeccionam, né? Então, a gente também quer mostrar. E eu até vou comentar uma coisa com vocês, assim, não sei se a Josi quer mostrar depois, mas ela trouxe para mim também duas agulhas, e aí ela trouxe lã, e eu acho que eu vou ter que fazer também depois um trabalho aí, né, que não é crochê, né, que é uma outra, né, É um tricô, né? Eu trouxe porque assim, até para mostrar que é possível fazer, né? Que, claro, né? Eu também já fazia tricô e crochê, mas há muito tempo atrás. Então, a gente tem que reaprender algumas coisas, né? Porque as coisas mudam, as habilidades da gente, né? A própria motricidade, que eu digo, ampla e fina, né? A gente tem que trabalhar isso, né? Isso também é uma arte, né? Isso também faz parte dessa atividade que vocês desenvolvem. E é uma arte que é bem compartilhada, né? Porque assim, nós artesãs, a gente troca muito molde, a gente troca muitas receitinhas, muita coisa. Então antes até quando eu estava fazendo um negócio ali, eu comentei com a colega sobre uma técnica que ela faz, que eu faço diferente. Então, a gente está sempre aperfeiçoando. A gente faz muito curso, mas sempre está também passando para os outros, ensinando, porque uma coisa assim que não pode morrer, né? Quem não lembra dos crochêzinhos, das colchas de renda, de crochêzinho antigamente na casa da vovó? Pois é, blusas, roupas. Isso tudo está voltando, né? Tá voltando muito. Eu acho que isso é muito familiar, né? E nós aqui na nossa região, nós temos muito isso, né? Essa valorização também do que as gerações anteriores nos legaram, né? O nosso legado, seja na culinária, seja na cultura, seja enfim, na indústria, no comércio, nos nossos valores, na parte da religiosidade. Então, vejam o quanto isso é importante, né? E vocês, nesse grupo das artesãs, não sei se você quer falar sobre isso, o Aceli, porque isso é uma associação, né? Então, acho que eu quero destacar muito isso, né? A gente sabe que existe todo um trabalho, seja aqui em Arroio do Meio, seja em outras regiões, em outras cidades, mas aqui em Arroio do Meio eu quero dar esse destaque. Existe uma associação. Então, não sei, Josi, você quer falar sobre isso? Sim, é uma associação que tem sede própria lá em frente à Secretaria de Turismo, em frente à Farmácia São João. Nós somos 18 associadas, e o que ocorre é assim, tem várias artesãs em Arroio do Meio, mas a gente criou essa associação, ela foi criada em 98. Dentro da nossa associação... Então, faça uma conta, né? Olha, de mais de 20 e tantos anos. Existem 3 remanescentes, a Dalva, a Elci e a Silvana. Elas são sócias fundadoras, então desde 98. A Dalva estava me contando o seguinte, que elas funcionavam junto à Escola Atalaia. Pegaram 2 enchentes
E aí, na administração do ex-prefeito Danilo, elas conseguiram uma sala lá na Secretaria de... onde funciona a Emater hoje. E agora já fazem, eu acho que foi em 2019, eu não tenho bem certeza, mas é mais ou menos isso. Foi, acho que no último ano da gestão do Klaus, que então a gente funciona nessa sede. Não, e fica o convite, gente. Esse espaço é maravilhoso, né? É a casa do artesão e do turista, tem toda uma identificação, né? Ela está numa localização que é de fácil acesso, né, para as pessoas que circulam aí pela cidade, né? Então é fácil de chegar, as meninas estão sempre lá, depois a gente pode falar sobre isso também, mas eu queria fazer esse destaque. E o quanto é importante, sejam para as mulheres, sejam, enfim, né? Essa organização. A gente ter uma organização, ter uma associação onde a gente compartilha ideias, experiências, e para mostrar que a gente não está sozinho, né? Sozinha. E para empreender, isso também faz diferença, né? A gente saber que a gente pode contar uma com a outra. Antes, inclusive, elas estavam me contando que quando elas têm que se ausentar ou têm um outro compromisso, elas fazem trocas aí de horários, uma assume o horário da outra, depois elas, né, fazem essa troca, sempre para ter alguém, né? Então, acho que isso também é uma característica dessa associação. Sim, é um grupo que uma precisa ajudar a outra também, né? Quando uma não consegue cobrir o seu turno na loja, a outra vai lá e troca de horário com ela, né? Às vezes é uma doença, às vezes é uma viagem ou algum outro compromisso. Então, temos que nos ajudar, né? E o Isso. artesanato, assim, ele é uma... queria deixar para o pessoal saber, assim, ó. Tem muitas pessoas que dizem assim, vou lá na loja de utilidades e compro mais barato. Só que o artesanato, ele é uma peça que é feita exclusiva. Quando eu passo uma pessoa lá na loja e encomenda alguma coisa, a gente faz com carinho, com amor e com exclusividade para aquela pessoa. Gente, olha o que a Josiane está falando, né? Essa peça, ela é exclusiva. Ela é para aquela pessoa, para aquele cliente, ou para aquela família, ou para aquele jovem, para aquela criança, para aquele adulto, enfim. Ou às vezes é um presente que a pessoa quer dar. E olha o quanto tem de carinho, de atenção e de cuidado, né, no momento em que aquela peça ela é confeccionada, vamos dizer assim. Porque eu imagino que isso são dias, são horas, né? E se a gente for avaliar, né, Josi e Celi, a gente não eu imagino que vocês não consigam cobrar pelo serviço que vocês fazem, pelas horas que vocês passam, porque isso não é só mais uma peça ou mais um produto, né? Porque isso envolve comprar o material, né? Depois fazer toda assim, a peça em si, né? E isso envolve muita dedicação, né? E muito carinho, muita atenção, porque sabendo que é para uma pessoa, para um presente, né? Então, isso também. Aí, certamente, o custo dessa peça, porque vamos combinar, isso são obras de arte, né? Só que assim, ó, é exclusivas, custa bastante tempo, nossa dedicação, tudo, mas a gente sempre se coloca também no lugar do consumidor. Como Olha, eu vou que cobrar legal isso também. tanto quanto vale? Se eu fosse cobrar quantas horas eu sentei para fazer tal coisa, não conseguiria isso. Não conseguiria colocar na peça. Então a gente pensa, para a pessoa poder ter essa peça bonita, a gente coloca um preço especial, que sempre é bem abaixo do preço. Eu imagino que importante esse detalhe, quer dizer, detalhe. Acho que é importante que você coloca, porque mostra também a preocupação que vocês têm com as pessoas que procuram vocês, que gostariam de ter, né, uma dessas peças na sua casa, ou dar de presente. E aí eu imagino que entra também a questão da pesquisa de preços, né, da mesma forma, né, Bernadette, que você tem essa preocupação de conseguir preços, né, que sejam até no sentido assim de poder agregar isso ao produto, né, para que o produto não se torne também tão caro, né, e que as pessoas não consigam comprar.
né? Acho que isso também mostra essa preocupação que vocês têm com isso, né? Josiane e Celi, né? É muito importante, porque o artesanato, ele é uma peça manual, é feita à mão. Ele não é feito numa máquina que é rápido. Não é em série, né? É uma peça feita de cada vez. Até é bem curioso, que é tipo assim, se alguém chegar lá e encomendar digamos 3 coelhos, nenhum vai ficar igual ao outro. Nós, artesãs, a gente faz peças muito parecidas, mas não são iguais, porque cada uma coloca o seu toque, faz a sua diferença nas peças. Verdade. E até assim, uma coisa que eu queria comentar com vocês também, que quando eu fazia um pouco de tricô, um pouco de crochê, ou até pintura em panos de prato e tal, eu sempre tinha uma preocupação com a apresentação dessa peça, né? Porque isso também é importante, que o ponto seja bem feito, a própria questão da higiene das mãos, né? Para que a peça não fique com manchas, né? Então, tudo isso é um cuidado que a gente precisa ter. Então, no momento que eu vou sentar, né, para fazer aquela peça, eu tenho que destinar esse tempo para isso, né? Se eu tenho várias coisas para fazer ao mesmo tempo, também não vai dar certo, né? Como é que eu vou fazer, sei lá, um almoço ou, né, algo nesse sentido e ao mesmo tempo, quer dizer, eu imagino, e vou fazer tricô ou crochê, né? Talvez até tenha gente que consiga, né? Mas eu não ia conseguir fazer, né? Então tem tudo isso também, porque tem esse cuidado, né, com a apresentação da peça, com a limpeza, né, daquilo que eu vou apresentar. Sabe que quando eu era muito nova, eu tinha uns 14 anos, eu já fazia crochê. E tinha uma vizinha que ela fumava muito. E ela crochetava fumando. E todas as peças dela tinham um cheiro de cigarro. Cheiro, olha então, aí. tu imagina, como é que tu vai fazer uma peça e oferecer para alguém com cheiro de cigarro? É só um exemplo, né? Então, tem que ter um cuidado especial. Com certeza. O Alan já fez sinal, que a gente já está na metade do nosso programa, não parece, mas é, né? Então, antes a gente chamar os nossos apoios, Celi, né? Ela estava segurando antes aquela cuia, né? Até tu pode segurar ela de novo. Aquela cuia com tanto carinho, com tanto cuidado. Mas eu vou pedir que ela depois sirva um chimarrão aqui pra gente, né? E assim, ó, os detalhes dessa cuia, né? Então, antes da gente chamar os nossos apoios, Celi, fale um pouco dessa cuia, né? Desses detalhes, né? Quem confeccionou aquilo, os adereços, ou, né? Eu vejo que tem Eu Amo Arroio do Meio, né? Também bem visível. Olha, na realidade, quem confeccionou foi a Josiane, porque que está ali do teu lado, né? Do meu lado, porque o meu trabalho não é esse, é um pouco diferente. Depois você pode falar sobre ele, né? Mas é muito bonito. Consegue levantar, de repente, a cuia um pouquinho mais? Não sei se a câmera consegue mostrar, né? Mas é bem temático, né? Bem temática aí. Praia. Temos aqui também a capa, né? Essas capas de térmica para fazer o parzinho, né? Então, até isso também torna um chimarrão, né? Uma conversa entre amigos, né? Na família, um momento muito especial, né? Então, isso também eu acredito que isso também faz parte aí da nossa cultura, né, da nossa tradição. E sem contar, né, com todas essas peças aí que depois a gente vai conversar um pouco mais, né? Alan, chamamos então os nossos apoios e voltamos logo em seguida. Fiquem com a gente que logo, logo a gente já está de volta. Enquanto isso, eu vou tomar um belo de um chimarrão, né, nesse momento aí do nosso intervalo. A primeira do seu rádio. Integração FM. O roteiro turístico entre vales e arroios do município de Arroio do Meio conta com a diversidade de atrativos turísticos, paisagens naturais e tirar o fôlego, gente hospitaleira e sua cultura, uma gastronomia farta e variada e diversão para toda a família. Venha conhecer o Complexo Duas Meninas, a Agroecologia Ferrari, o Aloha Espaço Natural, o Centro de Lazer Arroio Grande, o Hotel Moinho da Luz e a Requinte Chocolateria. Venha viver nosso jeito simples e saudável de
de ser, experimentar os aromas, os sabores e a harmonia com a natureza. Para horários de atendimento e demais informações, consulte as redes sociais dos empreendimentos participantes. Amiga, olha que embalagem linda do lava-roupas em pó Optical Wash Girando Sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Ah, além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei! Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lavar roupa agora ficou fácil demais. Lava-roupas em pó Girando Sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. Empresa de Transportes Irmãos Tchê. Tradição, segurança e conforto. Há 50 anos, em Arroio do Meio. Servindo seus clientes e amigos. Escolha o destino e nós levamos você. Com veículos licenciados, segurados e revisados, segundo as normas vigentes de trânsito. Com condutores responsáveis e experientes. Nos contate pelos telefones 519-9866-8131 e 51-3716-1377. Ou acesse nossas plataformas no Instagram e no Facebook. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51-3716-2111, WhatsApp 51-99573-7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51-3782-1623 ou WhatsApp 51-99133-2134. Estamos juntos na retomada do turismo regional. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Por isso, experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais. Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional. Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Estamos de volta ao nosso programa Momento do Turismo no Vale, edição de número 111. E, gente, eu não sei o que aconteceu, mas a Josi e a Celi sumiram. Onde é que elas estão? Olha aí. Ah, apareceram, olha ali. Eu achei que elas tinham... Elas devem ter se escondido aí atrás dos ovos e realmente estavam ali escondidas atrás desse maravilhoso ovo de... É o ovo de chocolate, Bernadette? Sim, esse tem 3 quilos, sim. E assim, Josiane, você que está segurando, confere mais ou menos isso, esse peso? Dá vontade de comer esses bombons. Esses bombons aí. Que tentação, gente. Nossa, então assim, gente, elas não fugiram, elas estão aqui, elas só estavam escondidas atrás desse belíssimo ovo de chocolate, de 3 quilos aqui da Requinte Chocolateria, que eu imagino, Bernadette, quanto isso deve ter te dado trabalho também para fazer, Sim. mas algo meio exclusivo, né? Sim. A gente faz, esses já estão vendidos, né? Mas eu vou produzindo eles conforme a encomenda. Depois eu boto ali, o pessoal vem pegar a última hora também, né? Tá certo. Então, gente, isso é só para dar uma descontraída também, sim, né? A gente sempre gosta de lembrar a edição do nosso programa, o tema do nosso programa de hoje, o empreendedorismo das mulheres em tempos de festa. Então, vocês já puderam perceber, né, o clima aí do nosso programa de hoje. Requinte Chocolateria e Associação Arroio do Meio em Arte. Quero lembrar que o programa tem o apoio da Anne Decor House, da Girando Sol, Empresa de Transportes Irmãos Tchê, Sicredi Região dos Vales e Roteiro Turístico Entre Vales e Arroios, aqui do município de Arroio do Meio, e do qual a Requinte Chocolateria faz parte. Há quanto tempo
a Requinte já faz parte do roteiro? Desde o começo, né? A gente, um grupo de empreendedores, nós íamos no Conversando sobre Turismo, né? Tinha o programa. Quer dizer, o programa não, o encontro. O grupo, né? O grupo. E daí, na época, a Heloíse pediu, era vice-prefeita, então, se alguém queria continuar, queria formar um grupo, um roteiro turístico. Então, acho que na época eram uns 10, hoje são menos. Então, nós começamos este roteiro, tivemos que escolher nome, aí começou com o Sebrae, nós tivemos curso com o Sebrae, com tanto parte de informática, consultorias na empresa, né? Então foi assim um caminho bem longo, e depois estávamos encaminhados já recebendo grupos, né? Isso foi antes da pandemia. Estava assim bem encaminhado já, né? Os nossos roteiros, os nossos empreendedores estavam recebendo visitantes, né? E a gente tem essa expectativa, né, de que daqui para frente, né, com Cristo agora já, né, já inaugurado, né, a questão da ponte também, com todo esse processo aí de liberação, o turismo, eu sempre digo, o turismo não pode parar e nós também não podemos parar. Não. Mas, Bernadette, nós precisamos falar dos teus produtos aqui. Eu gostaria que você escolhesse alguns para nos falar um pouco sobre, não sei qual é o teu carro-chefe. Antes até, né, no intervalo, se perguntava quantos ovos já foram feitos, se você tem ideia. Fale um pouco sobre isso, mas eu acho que com atenção para os teus produtos. Sim. Muitos ovos, milhares de ovos são feitos, né, na Páscoa. Eu faço para ter que chega e se falta a gente faz na última hora ainda, né? É bem assim que funciona. Daí eu imagino, daí deve ser 24 horas quase por dia, né, para dar conta se falta. Sim, nos últimos dias a gente trabalha bem mais, né? A Páscoa me remete à minha infância, né? Quando nós fazíamos ninhos lá fora no gramado, nós fazíamos um ninho para ver se o coelho trazia algo para nós antes da Páscoa, né? Se a gente se comportasse bem, sim. Aí Isso. Provavelmente sim, né? Senão a gente tinha que esperar. Né? Então, nós corríamos de manhã lá fora, acordava cedo, porque os pais levantavam cedo. A gente ia lá olhar para ver se tinha, e sempre tinha algo lá dentro. E o que muito tinha, eu estou vendo o ovinho aqui. Por favor, quando nos mostra. Quando eu fabrico esse ovinho. Vamos ver se a gente quando consegue. Nós fabricamos estes ovinhos, me remetem à minha infância, entende? Então, é estes ovinhos que nós ganhava lá naquele ninho, lá fora. Então, eu digo para os pais, façam isso com seus filhos. Coloquem neles aquela alegria da Páscoa que o coelho trouxe, né? Que seja com esses ovinhos, né? Isso não precisa ser um ovo grande. Coloca lá algo que o coelho trouxe. Gente, isso para mim, quando eu olho esses ovinhos, é como se fosse aquele dia, né? Era de manhã, a gente ia lá, tudo cheio de sereno, e aí estava tampado o nosso ninho com grama. E a gente tirava aquilo lá e tinha um ovinho dentro, né? Isso é uma alegria sem fim. Isso é, né? Isso é amor, isso é afeto, né? Claro. Então, não é simplesmente só um chocolate, né? Tem muito sentimento ali no meio disso, né? Sentimentos, é isso. Não é o chocolate. Tanto faz o sabor, né? Mas inventa algo, coloca lá no gramado para o coelho vir. Isso é lindo. Isso é magia também, né? Magia da Páscoa. Sim. E isso remete muito àquilo que os nossos valores como família, né? Então, sim. Acho que isso, a Páscoa, a gente precisa, eu sempre digo, resgatar isso, né? Sim. Para que a gente não se perca, né? Não, é coisa simples, é fazer algo, né? Façam isso pelas crianças. Coloquem neles isto, né? Claro. Eu quero aproveitar, porque não posso esquecer isso, Bernadette. Você nos contava antes uma história muito linda também,
de uma surpresa ou de um momento especial que você poderia compartilhar com a gente, né? Quando houve esse pedido aí de um noivo, é isso? Sim, a gente faz ovos de Páscoa. A gente tem para vender ovos de Páscoa com brinquedo, né? Esse ano é uma novidade, a gente tem os ovos de Páscoa já com brinquedo. O Inmetro não permite que a gente coloque o brinquedo dentro do ovo, né? Importante esse detalhe. Isso o Inmetro não permite, né? Então, o que nós fazemos? Nós botamos o brinquedo do lado de fora. Agora, se tu tem um filho que você quer botar um brinquedo dentro do ovo, você traz ele e a gente coloca na hora e você leva o seu ovo embora, né? Então é assim que funciona. Isso, eu não posso pôr na loja com brinquedo dentro, né? Isso é lei. Um ano, um rapaz me pediu, ele queria pedir a namorada em noivado, né? E ele me disse, tu faria um ovo bonito, diferente, e me colocasse as alianças dentro? Eu disse, claro que sim, né? Então, a gente fabricou um ovo, eu acho que tinha escrita em cima daquele ovo, eu escrevi com chocolate, e foi um pedido de noivado, né? Foi muito lindo, algo diferente, Não, né? é emocionante isso, sim, né? Olha, sempre é uma dica, né? Sim, Quem sabe claro, para quem quer surpreender, claro. quer fazer algo de diferente, né? Sim. Josiane, eu queria ouvir de ti também, porque elas contaram antes cada história, né? Então, agora eu queria que você contasse alguma que você lembrou sobre algo inusitado, engraçado, envolvendo o teu trabalho aí como artesã, com tricô, crochê, acho que tinha a ver com gincana. Lembra que você comentou? Ah, sim. Não sei se você pode contar no ar, mas... Posso. Você não precisa falar sim. nomes, né? Mas para mostrar o quanto... Os meus filhos sempre gostaram muito de gincana. Aí, um domingo de manhã, eu na tranquilidade, dormindo. Tava chovendo, muito frio. Aí chegou a minha filha. Mãe, vamos para a praça que tu tem que cumprir uma tarefa. Aí cheguei lá... em Arroio do Meio já. Arroio do Meio, na Rua Coberta. Lembrando, Josiane, que 22, 23 e 24 de maio já tem a confirmação da próxima edição da Gincana. Próxima edição da Gincana. E aí foi. Chegando lá, nós tivemos que cumprir uma tarefa que quem fizesse um maior pedaço de tricô durante um determinado tempo. Então era ela está fazendo agora, ela está fazendo tricô, daí por isso que eu me lembrei também. Era uma jovem, acho que de 15, a outra, isso já fazem uns 10 anos. Na época eu devia ter uns 30 e poucos anos. E mais uma pessoa de mais idade. Então eu lembro que nós vencemos essa tarefa. Outro dia, um jovem de uma equipe aí me disse, eu lembro de ti, tia. Tu ganhou a tarefa para nós lá, que nós ganhamos o maior pedaço de tricô. Olha aí, olha que belo registro, bonito, né? Para ver o quanto isso também faz parte da história da vida da gente, né? Isso é maravilhoso. Não sei se a Celi tem alguma história que ela quer contar, no momento não. Mas, Bernadette, vamos voltar então aos chocolates, aos produtos. Sim. Porque depois a gente também quer que vocês apresentem os produtos aí das artesãs. Sim. Eu gostaria de apresentar mais. Você falou muito desse ovo de colher. De colher, sim. Ovo de colher, né? Que está Quem sabe você mostra para nós, ou para as aqui na câmeras frente, aqui né? O ovo de colher, a gente produz muitos, né? Esse ovo tem validade de 2 meses, tá? Ele vem todo lacrado, fechado, né? É um ovo de colher gourmet, com recheio gourmet, né? É uma delícia. Nosso cliente de um ano é o cliente do ano seguinte, né? Então, fazemos ovo de colher, tantos outros ovos. Os alfajor, ovos trufados, né? Você tem o alfajor também. Tem o alfajor, o pão de mel, uma infinidade de produtos, bombom de licor, né, barrinhas, coelhos, amendoim, né,
E ovos de todos os tamanhos, Sim. né? Todos os valores, todos os tamanhos. A gente vê, assim, que realmente é um colorido De maravilhoso. 100, ovo de 100 gramas, 200, 300, 500, 700, 1 quilo, 2,5 kg, 3 quilos. E assim vai. E assim vai. E qual é, assim, hoje o teu carro-chefe? Assim, o que você mais vende, por exemplo, no período de Páscoa? Sempre as trufas são em primeiro lugar, né? A trufa vende o ano inteiro e também na Páscoa, né? E depois, seguido, eu acho que pelo ovo de 500, ovo de 500 é muito procurado. A gente coloca um preço bom no ovo de 500, né? Uhum. Então, porque foi este ovo que eu dava de presente, Olha aí. né? Para os meus afiliados. E essa história né? não se perde, né, não, Bernadette, não. Josiane e Celi? Eu acho que isso é o bacana, né? Sim. Existe muito além, né, não sei se é bem essa expressão, mas tem todo esse trabalho, né, envolvendo o produto em si, mas carregado de sentimento, de histórias, né? E isso a gente não pode perder. E eu vou dizer assim, ó, gurias, vou chamar vocês então assim de gurias, né? Que o turismo, ele brilha os olhos quando se tem uma ideia, uma proposta assim. Sim. Seja no seu trabalho, seja no trabalho das artesãs, seja nos empreendimentos, seja de pousada, seja na parte gastronômica. É isso que brilha, isso é o diferencial. E quem vem nos visitar percebe isso. Sim. Quem vem no seu empreendimento, você tem que atendê-lo bem. As pessoas querem ser... É diferente, eles te dizem, meu Deus, como você é querida, como você nos recebeu bem, né? É isso que é o diferencial. Eles não vêm em busca de luxo, entende? Luxo eles têm, né? Eles vêm em busca de outras coisas, da simplicidade, de ser bem recebido, de ganhar um bom dia, né? Sabe, esse diferencial que nosso Arroio do Meio tem, o povo daqui tem isso, essa hospitalidade, essa bondade, né? É a nossa marca, né? É a nossa marca. E eu sempre gosto de lembrar e dizer que a gente está no Vale do Taquari, que é o Vale do Acolhimento. Isso. Né? E nós estamos muito bem afinados com essa proposta. Quando você falava sobre estar aqui, sobre levar isso também da nossa cidade, eu vou pedir para as meninas apresentarem essas lembranças, não sei se a Celi ou a Josi querem falar sobre elas, né? Porque eu acho que é um trabalho, tenho certeza, é um trabalho muito bacana. E quando a gente olha para isso, a gente logo se identifica, né? E a gente tem orgulho de poder mostrar isso também, né? A gente recebe lá na nossa loja vários visitantes que vêm de outras cidades ou mesmo pessoas daqui que querem dar uma lembrancinha de Arroio do Meio para outras pessoas. Então, a gente providenciou algo que é bem histórico da nossa ponte e junto flor de hibisco, que é a nossa flor símbolo, né? Símbolo do município de Arroio do Meio. Então, temos do Morro Gaúcho. Mas ali nessa tem mais um elemento importante. A Igreja Matriz de Arroio do Meio também está junto muito nessa bonito. Aqui. E é impressionante. Pórtico da entrada da cidade. A entrada ali de Arroio do Meio, né? Temos do Pórtico Novo também, de Arroio do Meio. Vamos ver qual que é do Pórtico. Isso. Aí temos do Morro Gaúcho, que é algo que muitos vêm visitar. Tem muitas trilhas que são feitas. É bem turístico, né? E o Morro Gaúcho, ele é muito conhecido, né? As pessoas conhecem, quem pratica esportes gosta muito. Isso aí, eu acho que nós temos que, de alguma forma, poder também divulgá-lo mais, poder realmente usufruir dessa beleza natural que a gente tem. E aqui. Essa só da Ponte de Ferro, então, que, gente, é o nosso coração agora, né? É o que nos torna menos ilha, vamos dizer assim, né? Porque a gente perdeu as duas pontes e o que graças a Deus, nos foi proporcionado novamente essa ponte de ferro. Praticamente um ano depois, tem umas né? caixinhas ali dentro da caixinha. Eu vou passar a caixinha, o Alan tá conseguindo registrar essas caixinhas. Vamos ver o que nós temos aqui dentro dessa caixinha. Dá para abrir ou é só um... Olha aqui, olha que legal.
Então tem enfeite para cuias, que é uma coisa, são lembrancinhas pequenas que muitos turistas e pessoas de Arroio do Meio gostam. E a gente tem essa tradição também do chimarrão, né? Chaveiros. Isso Olha tudo aí. encontra lá na lojinha. Na casa, aqui, Na casa do artesão. E do turista, que fica aí em Arroio do Meio, ali próximo, logo ali na segunda quadra, né? Aliás, na terceira quadra da entrada da cidade. O que mais vocês gostariam? Tem os coelhos, né? Uma coisa que sai muito agora na Páscoa, que o pessoal gosta de botar docinhos, bombons, trufas. Nós tínhamos botado ali. E a gente chocolate. Agora que eu descobri. Isso sai muito na Páscoa. O pessoal gosta muito de dar de presente. E eu fiquei surpresa, eu não sabia que era essa. O que tem por debaixo da saia do coelho? Não ia perguntar, né? Mas agora me surpreendi. Eu também eu acho que sabia. a Bernadette também, né? Não, eu não sabia. Sempre bom a gente ser surpreendida, né? Pelas meninas. A gente não costuma levantar a saia. É verdade. Mas as crianças gostam. As crianças são diferentes, descobrem. Né? Tá, e além disso, tem também a gente já falou antes das capas, né? Para as térmicas. Coelhos que a gente confecciona. Lindíssimos. E tem também, não sei se é um enfeite de uns pratos, né? Com também a temática de flor de hibisco. Eu já vi. A igreja de pedra lá de Forqueta. Isso, que também é um ponto turístico aqui da nossa cidade. Né? Tem até pano de prato com hibisco, tem bastante coisa. Latas para colocar erva ou biscoitos também, tem bastante recordações de Arroio do Meio na nossa loja. Gurias, vamos falar do horário de atendimento. Qual é o horário de atendimento da Casa do Artesão e do Turista? Na parte da manhã é das 8 até as 15 para o meio-dia. De segunda? De segunda a sexta. Certo. Segunda a sábado, parte da manhã. E na parte da tarde abre às 1h30 até às 15:06. Não, e tem um detalhe, vocês que forem visitar a Casa do Artesão e do Turista, vocês sempre vão ser atendidas por uma das artesãs sócias, né, da associação, que vão poder dar dicas, vão poder dar sugestões, né, e vão poder falar um pouco também dessa bela história que vocês estão construindo aqui em Arroio do Meio. Nós também temos o Insta, que muitas pessoas às vezes pedem foto pelo Insta, a gente também faz isso. Que não consegue ir até lá, manda mensagem pelo Insta e a gente, da melhor maneira possível, vamos atender a todos. E a gente volta e meia a ver também elas presentes nos eventos da cidade. Se tem algum evento, lá estão também as artesãs participando. Elas participaram também, né, da nossa gravação programa de número 100, vocês participaram, mostrando o trabalho de vocês, como isso realmente é algo encantador. E a gente precisa, eu vou deixar um desafio para vocês, precisamos, né, sempre ter também adeptas, sócias novas, jovens, para que essa história, né, de fato, possa se perpetuar, né? E antes, assim, no início um pouco fora do ar também, a gente tentou exercitar novamente e eu vejo que a Josi está louca para me passar essa tarefa, esse desafio. Daqui a pouco a gente vai tentar fazer, né, alguns pontos, né? E o Alain achou divertido, né? Ele se divertia com isso, porque, claro, isso é uma técnica, isso é um exercício, é uma dedicação, né? Então, tudo isso é um aprendizado, né? Faz bem para o corpo, faz bem para a mente, faz bem, assim, para a cidade também, a gente poder mostrar esse potencial que a gente tem aqui, através do trabalho das artesãs, né? Que na minha avaliação, a gente vinha falando sobre isso também, precisa ser mais valorizado, né? Então, fica aí uma dica, o desafio, né, para se pensar juntos, né? Turismo de Arroio do Meio, de que forma a gente pode incrementar, pode valorizar esse trabalho dessas, né, guerreiras que são as nossas artesãs, né? Celi, tu queria falar alguma coisa sobre isso, né? Eu gostaria de falar uma coisa assim, ó. Eu acho que é importante que as pessoas venham conhecer a loja, porque
venham nos fazer uma visita. Enquanto e ela vai conhecer o que falando, eu vou tem. pedir para ela me passar aqui, eu vou ver se eu consigo fazer algum ponto e ela pode ir falando sobre o trabalho das artesãs, né? Depois, enquanto eu vou fazendo, então, né, alguns pontos, né? Daqui a pouco a Bernadette também pode falar um pouco mais sobre a loja. Então, eu vou tentar fazer, né? Vamos ver o que vai sair, né? Vou me preparar, eu vou colocar, então, o microfone de lado, vou usar o meu óculos, enquanto isso vocês vão falando, né? A Josi fala um pouco mais sobre o trabalho de vocês e depois a Bernadette segue. Então, agora é tudo com vocês. Vou me preparar. Então vamos convidar as pessoas a nos conhecer. Quem não conhece a Casa do Artesão, venha conhecer. E também, se existe alguém, alguma pessoa que quer ser uma associada nossa, entre em contato conosco. A gente sempre diz assim, ó, que o sol nasce para todas e que nós precisamos somar. Somar é muito bom. E eu hoje cheguei aqui na Requinte. A primeira coisa que eu fiz foi comprar umas trufas para mim, porque as trufas da Bernadette são algo muito bom. Elas são maravilhosas. Então, recomendo e convido a todas também para vir aqui. Quem não... Muitas vezes o pessoal pensa, vou lá no mercado, vou comprar. Gente, vamos apreciar o que é nosso, aqui da região. Uma coisa que é feita com amor, com carinho, com todo o cuidado especial, para servir a todos. Deixa eu só comentar uma coisa com vocês. É um desafio, né? Eu estou passando trabalho aqui, né? Mas vamos lá, né? Podem continuar que eu vou aqui, um ou outro ponto, com certeza eu vou acertar. Vamos lá. Bernadette, quiser falar mais alguma coisa do teu trabalho? Eu convido o pessoal a vir conhecer a loja, também provar o nosso chocolate. A gente atende também no sábado, das 8 até às 18. Semana que vem, no sábado, já vai até às 19. A gente vai estendendo o horário, porque muitos trabalham também e aí eles podem vir fora do horário de trabalho deles, né? A gente, durante a semana, abre às 8 e atende até às 18 e depois também na semana seguinte, também semana que vem, até às 19, né? Então a gente estende o horário para que todos possam vir. Vamos ter o coelho aqui de novo, né? O coelho vai brincar com as crianças, né? No trabalho, sábado. olha aqui, ó, concluir como é que você chama a carreira, né? No começo foi um pouco complicado, mas agora consegui concluir. Oba. Depois ela vai, a Josiane depois vai avaliar se ela vai ter que abrir tudo de novo ou não. Mas acho que o desafio eu consegui, né? Com muito esforço, mas deu certo. Fala, Bernadette, você vinha falando aí do... Sim, vamos passar. sim, daí vem o coelho, né? Vai estar o coelho aqui na frente. Enfeitamos nós recebemos uma doação também do Sicredi, uns futon, almofadas, onde o pessoal pode se jogar em cima, né? E ficar na sombra. Enfim, vai ter bastante programação até a Páscoa. Legal, acho que é isso, né, gente? Vamos, né, meninas, vocês têm mais algum recado? Gostariam de... Não, olha, eu vejo a Josiane ali, ela tricô... Nossa, como ela é rápido, né? Esse tricô dela, assim, ela vai... Né, aquilo que eu levei uns 5 minutos para fazer, ela faz num piscar de olhos, né, Celi? Né? Ela Fala, pode Deixa eu repartir uma experiência com vocês. Fala. Minha mãe foi para a praia quando eu tinha 7 anos de idade. Eu fiquei com uma tia. E nós éramos bem peraltas. E daí hoje ela fala sobre isso. Hoje ela pode contar. Teus filhos estão te ouvindo também. Sim. E essa minha tia, para me distrair, o que ela fez? Ela me ensinou a fazer correntinha de crochê. Vocês não fazem ideia de quantas pessoas eu já ensinei a fazer tricô, crochê depois disso. E isso foi umas técnicas assim que eu aprendi vendo, porque gostei mesmo. Então, quem puder compartilhar e passar essa arte para filha, para nora, para vizinha, faça, porque é muito bom, é uma terapia muito boa para todos.
E é uma experiência, né? Eu acho que sempre é uma experiência, é uma interação, né? É algo que... E aí, além disso, né? Tem toda essa... Une as pessoas, Une né? as pessoas, verdade. A gente pode contar belas histórias, né? Como a gente está fazendo hoje aqui, né? Através desse trabalho. Eu queria ouvir um pouco a Celi, ela falou tão pouquinho hoje. Eu faço assim, todo que tipo de artesanato. Se desafiar, eu consigo fazer todos os tipos, mas só que eu me dedico a uns mais e outros menos, né? Assim, daí deixa assim, se a outra pessoa tem muito desse, daí eu não faço tanto, pego uma outra qualidade, né? Mas tricô eu sei fazer, porque no tempo do São Miguel, era obrigado a fazer trabalhos manuais. Eu aprendi na 5ª série. Vou contar, eu também fui no Colégio São Miguel, que a gente tinha as técnicas domésticas, e lá que eu aprendi a fazer tricô e fazer crochê, e um pouquinho de bordado, né, que é o que a gente fazia na época, né. Não, e antes, né, as meninas vinham falando, e me chamou muito a atenção, não sei, Bernadette, se tu pode repetir isso, pode comentar, mas ela que, né, que você me comentava que você queria muito comprar uma peça, um coelho, né, mas parece que essas peças, elas nunca estão à venda, como é que é isso? Ah, sim, a Célia tinha uns coelhos bonitos. Não sei se tu postou, onde que eu vi, Célia? Eu postei. Ela postou? Ela e aí, postou. Na hora de vender, ela não... E daí eu quis coelho, quem disse que ela tinha para vender, né? Não, daí ela não quis mais vender. Não tinha mais, né? Viu? Então, eu sempre digo, Célia, quando tu vai fazer um coelho desses de novo, olha, né? Está te desafiando, Celi. Eu acho que vai ter que... Ela vai... mas ele não é igual àquele lá, né? Olha, esse ano eu não fiz nenhum daqueles. Então mas fica para uma próxima oportunidade, sim, né? Sim, Célia. Que legal. Não tem problema, que eu vou fazer um dia desses. É um trabalho bonito que elas fazem, é lindo, é maravilhoso, o artesanato é maravilhoso. E também, assim, acho que não veio hoje esse material, mas tem roupinha de boneca também, né? Gente, eu vi esses dias, achei tão lindo, tão delicado. E aí eu fiquei pensando, né? O quanto a pessoa que faz, ela tem que ter habilidade, tem que ter inspiração, porque são peças muito pequenas. Quer dizer, peças de bonequinhas, como a gente diz, não é boneca, né? Então, isso também faz parte aí da habilidade que essas meninas têm ali da associação. Nós estamos chegando aí no final do nosso programa e eu quero falar um pouquinho da agenda do turismo, que a gente sempre gosta também de divulgar, o que acontece aqui, especialmente aqui na nossa cidade. Enquanto isso, vocês podem pensar aí no que vocês querem deixar aí de recado final. O Duas Meninas Garden também já está recebendo, mediante agendamentos, grupos, excursões e confraternizações e também reuniões pedagógicas. O atendimento nos domingos, nos finais de semana, no domingo à tarde, e o reinício das atividades foi no dia 23 de março. Eu quero fazer um destaque também para a caminhada do outono. A Rosemary, ela tem um trabalho bem bacana, né? Ela é ali da Forqueta, e ela tem várias propostas, né? Dia 5 de abril, 10 de maio e 14 de junho, das 8 às 13h30, então é um tipo de proposta. 26 de abril, 24 de maio e 21 de junho é no turno da tarde, das 13h30 às 17h30. E também vai ter uma caminhada noturna no dia 1º de maio, no feriado, das 17 às 21 horas. Informações e inscrições com a Rosemary no telefone 999821466. Quero lembrar também que a exposição Mulheres que Encantam, ela continua aberta na Casa do Museu, em horário comercial, até agora, o dia 13 de abril. Também a temporada de verão no Camping Arroio Grande, ela continua aberta, de terças a sábados, das 8 às 22 horas, e nos domingos, das 8 às 20, até o dia 18 de abril. Fica o convite também para um grande evento, um grande espetáculo, que é a Via Sacra no cenário da Lagoa.
em Forqueta, no dia 18 de abril, que é na Sexta-feira Santa, à noite. E o espaço, né, o Aloha Espaço Natural em Arroio Grande Superior, está retomando as suas atividades e já está com agenda, com um delicioso café, programado para o sábado à tarde do Dia das Mães. Então, fiquem atentos, né, aguardem as novidades, mas a data já está marcada, vai ser no sábado à tarde do Dia das Mães. Quero já deixar um convite para o nosso próximo programa, que nós vamos ser, então, os representantes justamente aí de Forqueta, representantes do grupo que está fazendo todo o trabalho, que vai fazer o trabalho de encenação da morte, da Via Sacra, enfim, da morte de Jesus Cristo. Então, fica aí o convite para nos acompanharem aí no próximo programa. Considerações finais, Josi, vou começar contigo e termino aqui com ela vai ter que interromper um pouquinho aí o tricô dela. Então, agradecendo ao convite, foi muito bom ter participado desse programa e voltando a convidar a todos para ir conhecer a loja do artesanato. Faço esse desafio também, para você que não conhece, tem muitas pessoas em Arroio do Meio que não conhecem, nunca entraram. Entrem, vão lá conhecer os produtos. Gente, vocês vão se surpreender com a quantidade de coisa diferente que tem lá dentro. Desde uma proteção para um cinto de segurança, a um peso de porta, que todas lá as nossas associadas confeccionam. E esperamos vocês lá. Obrigada, Josi. Eu quero aproveitar e deixar também um abraço para a presidente da associação, a dona Glaci, que a gente também conversava com ela, para a gente preparar esse encontro de hoje. Quero deixar aí um abraço a ela e a todas as demais associadas aí da associação. Celi? Eu quero agradecer pelo convite para participar do programa e também quero convidar todos para ir conhecer os produtos do artesanato, que são lindos trabalhos que nós confeccionamos e que tem de tudo que tipo e variedade. Muito bem, E daqui a pouco também, o convite para novas associadas, por que não, Associadas, associados também, por que não? Ela está dizendo que tem um associado que legal, e ele faz artesanato, madeira, Madeira, olha aí também, para vocês poderem prestigiar. Fica aí o convite para os homens também, Por que não, Bernadette, contigo então agora. Bom, eu só tenho que agradecer pela oportunidade de ter esse programa hoje, feito aqui. Então, agradeço as gurias que vieram, você, o Alain. Também o que eu me lembrei há pouco, a nossa feira gastronômica já está marcada. Olha aí. Então, é muito lindo Arroio do Meio ter essa feira gastronômica também. Mais turismo, E já tem data, Sim, 27. Sim, 27 de julho. 27 de julho. É a 6ª edição, se eu não me engano, mas isso a gente pode ainda conferir, Um ano não teve. Sim, e é lá na rua de eventos, Arroio do Meio. Vai ter muita divulgação em cima disso lindo, ainda. é maravilhoso. E assim, a gente sempre fica nessa torcida, que seja um dia frio, sim. Porque assim, o chocolate quente, nossa, as trufas. Todos os produtos que tem lá são maravilhosos no frio, a maioria deles, Então, quem não tem vontade de comer uma coisa boa, uma cuca, um biscoito, um café, um pastel, chocolate quente, pastel, uma trufa, no frio, É lindo. Então, já se falou tantas coisas, turismo, sim, isso também, E vai ser um evento que vai estar também recheado de atrações culturais, sim. A população vai ter, o povo aqui da região, só de Arroio do Meio, vai ter oportunidade de desfrutar, de todos esses produtos. Eu estava dando uma olhada, na última edição, se eu não me engano, foram 26 empreendimentos que participaram, e são de Arroio do Meio, levando toda... Sim, tem que ser de Arroio do Meio, de Arroio do Meio. Toda essa diversidade gastronômica que a gente tem
aqui no nosso município. E tudo isso regado também com muita alegria, com música, com dança, com apresentações culturais. É bonito de ver os encontros de família, né? Pessoas que vêm participar, prestigiar, né, a nossa cidade, os nossos empreendimentos. Né? E logo vamos ter a nossa ponte novamente. A milhão, né? Para que a milhão, estamos esperando, por isso vai unir mais o Lajeado, Arroio do Meio, o Vale inteiro, vai ser mais fácil o acesso, né? Então a gente assim está esperando, ficamos muito felizes com a ponte de ferro, né? E hoje vamos ter logo a outra ponte, então acho que vai ser tudo mais, né? Certamente, né? E a gente sempre diz, né? O nosso povo, ele é muito resiliente, né? Então, os nossos empreendimentos, a gente nem falou sobre isso, mas eu queria citar também a própria Casa do Artesão, ela foi atingida por essa última enchente, né? De maio do ano passado, e foi todo um trabalho para que ela pudesse ser reconstruída, a parte interna, né, pudesse ser reformada e os produtos pudessem voltar também a ocupar o seu espaço, né, merecido aí no coração aí da cidade de Arroio do Meio. E a gente vinha falando, se eu não me engano, foi em setembro do ano passado, que reabriram as portas, né? E de lá para cá a gente vê cada dia mais produtos e, né, realmente esse trabalho que vocês são persistentes e que continuam desenvolvendo, e a gente fica muito orgulhosa de poder também mostrar isso e dizer para os turistas que estão chegando, venham para Arroio do Meio. A gente tem todas essas oportunidades, né, gastronômicas, né, de turismo de natureza, mas também tem muitas opções, né, de lembrança de artesanato para levar de lembrança para sua casa. Bom, então, gente, dessa forma que a gente encerra esse programa tão doce, né, aqui na Requinte Chocolateria, agradecendo as nossas convidadas, agradecemos sempre aos nossos apoiadores, que eu sempre gosto também de citar, porque sem eles a gente não poderia estar fazendo todo esse trabalho, que é a Anne Decor House, a Girando Sol, Transportes Irmãos Tché, Sicredi Região dos Vales e Roteiro Turístico Entre Vales e Arroios. Alain, muito obrigada por estar sempre ali na parte técnica, nos apoiando, nos assessorando, né? E dessa forma a gente poder levar também, né, esse trabalho, essas imagens, essas impressões, né, esses feitos aqui de Arroio do Meio para além do nosso vale. Continuem também acompanhando a programação da rádio, né? Um grande abraço e até o nosso próximo programa, Momento do Turismo no Vale. Até lá. Muito obrigada.